Cam, filme da Netflix de 2018, é um daqueles filmes que constroem uma narrativa, constroem uma trama de maneira muito eficiente, consegue te imergir naquela história, consegue te fazer mergulhar mesmo de cabeça, sabe? Naquela trama, naquele suspense, até porque consegue construir um clima de paranoia muito grande, te faz imaginar e pensar diversas coisas, principalmente se você já tem uma bagagem considerável de filmes parecidos ou similares. Porque o começo, principalmente, é muito parecido com, por exemplo, o Cisne Negro. E pra quem já assistiu aquele filme e ainda tem ele um pouco recente na cabeça, eu me arrisco a dizer que é impossível não relacionar o que a gente tá vendo ali. Porque em ambos os casos, tanto em Cisne Negro quanto em Cam, as protagonistas elas se mostram muito ambiciosas, se mostram muito exigentes consigo mesmas, porque elas querem alcançar o topo, elas querem ser as melhores, querem ser perfeitas e estão dispostas a fazerem praticamente qualquer coisa pra conseguir isso. Então, à primeira vista, essa foi a minha relação. Na hora que eu vi o começo, os primeiros, 5, 10 minutos, a relação que eu fiz foi com o Cisne Negro. E é engraçado porque se você já assistiu o Cisne Negro e entendeu o que acontece ali, se você pegou as metáforas e simbolismos, você sabe o que aconteceu no final, você sabe o que na verdade são aqueles mistérios que a gente fica o tempo todo conjecturando durante a exibição, que parece ser uma coisa, mas no final se mostra outra, ou pelo menos é algo minimamente diferente do que você esperava. E com Cam foi mais ou menos assim. Eu assistindo, não parava de pensar que aquilo era muito parecido em vários níveis com o Cisne Negro, com o Homem Duplicado, até com o Psicopata Americano, que são filmes que brincam muito com a nossa percepção da realidade. Você acha que tá vendo algo real, físico, que está ali de fato, mas na verdade pode ser só fruto de imaginação, de paranoia mesmo, de loucura, às vezes até de psicopatia, nunca se sabe. E como uma pessoa que já assistiu muitos filmes parecidos com essa mesma pegada, naturalmente eu fui por esse lado, por essa vertente de interpretação. E eu fiquei muito feliz, muito surpreendido ao perceber que na verdade não é isso. Na verdade, eu tenho a impressão de que o filme brinca mesmo com isso de maneira proposital, pra justamente pegar esses espertinhos que nem eu, que tentam adivinhar o filme, ou que acham que já estão adivinhando o filme, porque ele tem muito dessa atmosfera, sabe? Desse clima de paranoia mesmo, desses filmes que eu citei, o Operário também, o Duplo. As atmosferas, lógico que as propostas são diferentes, mas as atmosferas mesmo são bem parecidas, todo o clima. E eu acredito que o cineasta imaginava que alguns indivíduos iriam ir por esse lado naturalmente, iam olhar pro filme dele e pensar nesses filmes que eu citei, nessa linha de interpretação. Talvez por isso que ele tenha criado esse filme da maneira que ele criou, porque no começo é muito difícil você entender o que tá acontecendo sem pensar que é coisa da paranoia dela, fruto da imaginação dela, porque tudo isso acontece depois de um evento específico. Ela tava lá vivendo a vida dela, o filme constrói primeiro a rotina dela no começo, pra gente se habituar àquilo e entender aquele universo, pelo menos parcialmente, mas aí acontece algo que muda isso, de várias formas. Ela sai da zona de conforto dela, vai visitar lá algumas colegas de profissão e quando ela volta é que começa esse problema, sabe? É quando começa esse conflito que a gente vê. Só que até esse momento a gente já percebia que a personagem ela tinha, não é necessariamente problemas mentais, mas alguns leves distúrbios, justamente causados pela essa ambição desvairada dela, que a fazia ser capaz de praticamente fazer qualquer coisa só pra conseguir o melhor ranking, conseguir a melhor posição entre as colocadas ali naquele site, porque é uma competição contínua, é todo mundo contra todo mundo, apesar de ter algumas amizades e, sabe, ter até um bom convívio entre algumas mulheres ali, mas no geral existe esse sentimento de rivalidade porque todos ali estão querendo ganhar mais dinheiro, ganhar mais visibilidade, serem mais popular, então tem todo esse clima. E logo depois desse evento, como eu falei, é que surge esse conflito, é que surge esse problema que é a aparição de uma sósia. E é muito interessante porque desde esse início, desde essa parte, o longa brinca muito com primeiro com essa vertente de interpretação que eu comentei, mas também com um lance sobrenatural. Então ao mesmo tempo que você fica pensando que pode ser algo proveniente, fruto da imaginação da personagem, o filme tá o tempo todo ali martelando também essa ideia de que pode ser algum tipo de bruxaria, algum tipo de maldição, porque como eu falei, isso acontece justamente depois que ela tem uma espécie de intriga com uma colega de profissão. Então, dá a entender que aquela pessoa, aquela mulher tem alguma coisa a ver. E aí, todo o suspense, toda aquela atmosfera de tensão vai crescendo, vai se proliferando entre as camadas da narrativa. E eu acredito que seja um artifício muito bom, porque você não limita a sua audiência, o seu público, a um tipo só de pensamento, a um tipo só de interpretação, de explicação mesmo.
até eu, que tava já crente de que sabia o que queria acontecer, nos momentos em que eu via que outras pessoas, né, que terceiros conseguiam ver as duas Lolas, né, o nome da personagem principal, tanto a que tava ali fisicamente do lado delas, quanto a que tava na internet digitalmente, eu começava a pensar como isso seria possível se elas são as mesmas pessoas, só que uma é proveniente da cabeça da outra, sabe, da mente da outra. Lógico que eu conseguia pensar em algumas saídas pra isso, conseguia relacionar outras coisas, mas mesmo assim, o filme é muito eficaz em deixar essa dúvida o tempo inteiro e você não consegue saná-la até o final. Na verdade, mesmo no final é difícil de entender o que aconteceu ali. E esse é um dos méritos, na minha opinião, pra esse filme, ao mesmo tempo que é uma questão um pouco delicada. Porque o que acontece? O filme não te explica, né? Ele não te dá uma explicação de mão beijada. Muito do que você pode entender do longa, você tem que tirar de você mesmo ou exprimir o máximo do que foi dito ali. Porque a gente tem uma ou duas frases, no máximo 3, de diálogo onde a gente tem o mínimo de explicação, mas que nem chega a ser exatamente uma explicação, porque é muito vago, é muito abrangente, pode ser qualquer coisa. Até sobrenatural, talvez. Mas o filme indica que seja outra coisa, que seja mais coerente com aquele universo construído e que de fato se aproxima muito da nossa realidade, e isso é o mais interessante. Mas o que eu tava falando antes, sobre isso ser um trunfo, sobre isso ser um mérito gigante por não entregar de mão beijada a explicação, e que também pode ser ao mesmo tempo algo ruim, é porque o público médio, né, aquelas pessoas que gostam de assistir filme, mas que não tem necessariamente um senso crítico a respeito deles, que não tem um senso de discernimento, que não estão preocupadas em olhar nuances, em analisar camadas e que só querem assistir mesmo, podem ficar um pouco decepcionadas ou frustradas pelo filme não entregar a explicação de algo que estava sendo construído de uma maneira muito intensa. Sem falar que a premissa é muito intrigante também. A própria temática chama muita atenção. Então, naturalmente, a gente quer uma explicação para aquele universo. Mas não necessariamente ela é necessária, porque a ideia é mostrar uma situação, não é dar uma explicação. Então a gente acompanha a situação proveniente dessa ideia, dessa premissa, que é muito absurda, é bem estranha a princípio, mas quando você começa a relacionar com a vida real, com, por exemplo, vozes sintetizadas, com comandos por voz, com aplicativos que conseguem reproduzir a sua face, que conseguem trocar a sua face com de outra pessoa, sabe? A internet, ultimamente, e acredito que isso vai ser recorrente e só aumentando gradativamente com o passar dos anos, ela tem se tornado muito profissional em nos copiar, de maneira bem sucinta e bem a grosso modo. O que eu quero dizer com isso? A cada ano que passa, a cada mês, a cada semana, novos aplicativos, novos programas, novos mecanismos são desenvolvidos para projetar a imagem de nós na internet, ou para simular, ou para copiar mesmo, não no sentido de replicar o que a gente é na internet, mas sim de criar algo próximo ao ser humano ou algo que sirva de entretenimento, como aqueles chats que você tem com robôs, com inteligências artificiais, em aplicativos mesmo de celular, por exemplo. Então você consegue perceber que não é algo tão distante da realidade assim. O próprio jogo Simulacra, que acredito que muitas pessoas passaram a conhecer devido à série que o Cellbit fez aqui no YouTube, retrata muito isso. Na hora que eu assisti Khan, na hora que eu terminei, na verdade, eu relacionei imediatamente com esse jogo, porque as premissas e até o desenrolar de algumas coisas são muito similares. Então você vê que o filme ele faz esse paralelo, lógico que de uma maneira muito mais à frente do nosso tempo, algo que tá próximo, mas não tanto assim. Mas para você ter essa leitura, para você conseguir chegar a esse nível de interpretação, digamos assim, ou de entendimento, não é tão simples, sabe? Você tem que parar um pouco, refletir, e eu confesso que não era algo que eu esperava de um filme da Netflix, mas foi uma grata surpresa. E o público médio, aquele público, na verdade, mais restritamente aquele público que não gosta de pensar tanto sobre o que acabou de assistir, que só quer assistir e quer as explicações de mão beijada, podem achar que é preguiça esse tipo de, digamos, solução. O autor cria toda aquela situação com base numa premissa muito interessante, que te prende, que faz você ficar conjecturando todo tipo de coisa, para no final esclarecer apenas 1% do que ele construiu. Eu entendo a frustração de alguns, mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar numa solução melhor também pro que eu vi. Eu achei que todo o desenrolar e o próprio desfecho foram extremamente adequados, extremamente apropriados, até pela jornada da Lola, que simplesmente é fantástica por ser condizente com o que ela é desde o começo. No final, não é como se ela tivesse uma epifania e se transformasse em outra pessoa, largasse aquela vida que para muitos é algo impuro, indigno, é algo reprovável.
Não é isso que acontece. Ela é daquele jeito, ela passou por uma situação extremamente desconfortável, extremamente ruim, acabou sendo forçada a coisas que ela não estava preparada a fazer, mas nem por isso ela se desiludiu com o que ela gosta. E é engraçado porque realmente ela gosta do que faz, e o filme nem precisa glamourizar esse tipo de profissão, que é fazer shows, na webcams para outras pessoas, porque seria um caminho muito fácil. E aí quebrar essa glamourização no final daria esse toque de final feliz e de mudança de perspectiva. Mas, como eu disse, não é essa a intenção. A ideia é justamente trabalhar uma premissa interessante, desenvolver a sua história, a sua protagonista e mostrar que ela permanece a mesma que começou o longa. E isso não é ruim, não é como se ela não tivesse evoluído de maneira alguma. Ela evoluiu sim, mas não deixou de ser quem é. E é muito bom a frase final dela, dizendo que mesmo que aconteça de novo, ela vai continuar, ela vai tentar de novo, ela não vai desistir. Porque isso foi construído. Essa personalidade ambiciosa, determinante, que corre atrás do que quer, que se esforça para conseguir, foi o que a gente viu desde o começo e permanece até o fim. Bom, então é isso. Essa foi a minha opinião sobre esse filme. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de Khan? Se vocês já assistiram, óbvio. Se não, digam nos comentários o que vocês acharam dessa minha resenha, desses meus comentários e considerações. Deixem nos comentários. Por favor, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo também para espalhar o conteúdo do canal, para atrair mais pessoas e motivar a produção de conteúdo aqui sempre. Dá uma olhada no meu Apoia-se se puder, tá aí na descrição todas as informações. Minhas redes sociais também estão aí, @eleganteric no Twitter e Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo. Deixem sugestões de outros filmes para eu comentar, pode ser da Netflix, pode ser de qualquer outro serviço de streaming ou da sua preferência. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.